O que é a epigenética? A gente é o conjunto do meio e da nossa genética. A PNL diz que nós somos 30% apenas de genética, 70% é hábito, é comportamento. Então, talvez você tenha uma predisposição a ter diabetes. Mas se você crescer, por exemplo, num país específico que não se come carboidrato, dificilmente você vai desenvolver diabetes. Então, ao mesmo tempo, houve uma forma de justificativa das pessoas como emagrecer não é para mim. Todo mundo na minha família é gordinho, é genético. Se uma pessoa comer uma coisa, ok, mas se eu comer, eu posso rolar. É uma crença muito grande, não é? Enquanto um outro fala, eu como qualquer coisa e eu elimino com facilidade. O sistema de crenças é muito importante nesse sentido. E tem pessoas também que se justificam pelas coisas dos pais, da família. O meu pai sempre me disse que ganhar dinheiro é só para pessoas desonestas. Não é possível ganhar muito dinheiro se você não fizer uma falcatruazinha. E ele vem repetindo esse padrão psicológico de geração em geração. Relacionamentos. Os meus pais não tiveram um relacionamento bom, logo o meu também não será bom. Ou tive uma decepção amorosa, logo vou me fechar porque a próxima também vai ser do mesmo jeito. Então, quero te dizer que todo o conjunto de crenças que estão na sua mente, muitas delas são positivas, muitas. E muitas são limitantes. O que são crenças limitantes? São crenças que te limitam a fazer algo novo e melhor para você. E muitas dessas crenças influenciam negativamente a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso meio. E nisso a hipnose pode atuar, no sistema de crenças, uma vez que o subconsciente é desprovido da habilidade de questionar. Uma vez que a sugestão entra de maneira inteligente no subconsciente, aquele que está abaixo do consciente, subconsciente, ele responde, ok. Então, se eu chegar, por exemplo, para Fabrícia e falar, Fabrícia, fique muito feliz agora. Ela vai me olhar e... Não, para que eu vou ficar feliz agora? Mas em nível subconsciente, se você participar de uma hipnose e for sugestionado em nível subconsciente, provavelmente você vai dar gargalhadas, porque aquela informação entrou como uma flecha numa parte da sua mente que apenas responde, ok. Por isso que num show de hipnose de palco, por exemplo, eles comem uma cebola achando que é uma maçã. E várias outras coisas, veio que não existe, cria na mente dele uma outra realidade. Então quer dizer, o subconsciente da pessoa aceita a sugestão. E a gente não precisa estar hipnotizado para que o subconsciente aceite uma sugestão. Todo o seu sistema de crença que foi colocado na sua mente, você recebeu e nem em transe você estava. Mas teve uma aceitação por uma figura de autoridade que representava para você alguma coisa, ou um estado emocional, ou um trauma. Sempre que teve engajamento emocional, teve um aprendizado. O que é o trauma? O trauma é um choque emocional, é o impacto emocional que aconteceu e aquele material psíquico ficou recalcado, ficou dentro do seu subconsciente e não teve uma liberação, não teve uma ressignificação. A hipnose promove a liberação desse material e dá um novo sentido a esse material, para que aquele curto-circuito pare de acusar. Então, a nossa memória, ela aprende por emoção. Se você tentar se lembrar o que você comeu na padaria em 2 de abril de 2016, se é que você foi na padaria, você não lembra, né? O que você comeu no Natal, no último? Tá perto, hein? Muitos nem lembram já, né? Muitos nem lembram. Mas você se lembra o dia que alguém te tratou muito mal, o dia que você foi mandado embora, o dia que você recebeu um não, o dia que também você
recebeu um carinho, o dia que alguém falou eu te amo para você. Isso ficou marcado. Então as nossas frustrações, os momentos mais amorosos, eles geraram um impacto subconsciente. E ali foi como uma hipnose, gravou. Por isso que uma pessoa fala assim, olha, eu dirigia carro, e aí um certo dia eu sofri um acidente numa ponte. Nunca mais eu peguei uma ponte. Porque ao pensar na ponte, logo eu penso, eu não posso passar por uma ponte com carro. Eu não pego elevador, porque um dia o elevador travou. Ah, então só subo de escada agora. Avião para mim, não. Porque eu já vi na TV que um avião caiu. Eu imaginei como seria, imaginei, psicológico, como seria se o meu caísse também em algum dia. Ou seja, a gente sofre por problemas imaginários, que nem existem, talvez nem vão existir, ou que já existiram, não existem mais, mas a gente insiste em trazê-los à tona. O passado, na verdade, não existe. Ele é apenas um sinal elétrico na sua mente que acontece no presente. Até mesmo quando eu faço uma regressão de idade com você até a sua infância, você não volta no passado, você volta dentro de uma conexão neural na sua mente que tem imagens, sons, sensações da sua memória, mas está acontecendo no presente. E quantas pessoas tiveram um trauma, um problema, uma frustração, já se passaram às vezes 30, 40 anos, e todo dia quando ela acorda, a primeira coisa que vem na mente, aquilo dói. Por que que foi assim? Por que que não foi diferente? Por que que meu pai não me amou mais? Por que que eu brigava tanto com meu irmão? Por que que eu tomei uma decisão errada? Por que que eu fiz isso? Então, como que a gente adquire uma vida saudável? Tendo boas decisões, boas escolhas, né? Mas como que eu tenho boas escolhas se eu não tenho experiência de vida? Tendo experiência de vida. E aí como que eu adquiro experiência de vida? Más escolhas. Então eu preciso ter más escolhas. Na época era a melhor escolha que eu tinha. Na época que eu me relacionei com aquela garota, na época que eu tive aquele emprego, na época que eu falei aquilo para tal pessoa, que eu me arrependo hoje, foi o melhor que eu podia fazer naquele dia. Era o que eu achava que era o certo. Hoje eu já não acho mais. Mas há um grande problema das pessoas em soltar o passado. Por isso, tanto sofrimento. Por isso que os índices de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, fobia crescem a cada dia. E, infelizmente, os índices de suicídio só crescem. Ué, estranho isso, né? A cada dia tem mais drogaria, mais drogaria, mais drogaria. Mais remédio, mais psiquiatra, mais psiquiatra. Cada dia mais. Devia ser inversamente proporcional e não proporcional, né? Ó, é uma curva que cresce de um lado e cresce do outro igual. Então, falta alguma coisa realmente. Falta uma busca na causa e não só no sintoma. Você precisa identificar em você os padrões que ainda mantêm aquela programação negativa. Tem um filme do Harrison Ford, Caçador de Android. E nesse filme, ele é programado para caçar androides. Olha, você tem que caçar os androides. E os androides acreditam que são humanos, porque eles possuem memórias. Foi implantado na mente dos androides uma memória de infância. E eles acreditam que são humanos. E aí, na trama do filme, o Harrison Ford tem que caçar esses androides. E no final do filme, ele descobre que ele também era um androide. Ou seja, a gente acha que a gente é a nossa memória. A reinterpretação da nossa memória. Mais importante do que a sua memória é como você interpreta ela. Então, o que a gente é? Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou contador, eu nasci em tal cidade, eu fiz isso, eu tive um trauma aqui, tudo eu, ego. Tá, mas isso é o que você faz, isso é a sua história. E o que você é? Quem você é? E essa talvez seja a pergunta mais intrigante de todas, porque o ser humano não sabe o que ele é, poucos sabem o que ele é. Não sabe a essência dele, ele é uma programação. Olha, você cresceu para ser médico, você cresceu para ser engenheiro, e você só pode fazer isso. Você é da religião X, então você só pode ver o mundo sob essa ótica.
Não tem outra ótica. Só tem essa ótica. Isso é a sua realidade. Para de imaginar, menino. Que negócio que é esse de amigo imaginário? Para de ficar imaginando essas coisas. Você tem que estudar matemática. Por isso que eu encontro, às vezes, clientes adultos que falam: professor, eu não consigo imaginar. Você fala para eu visualizar uma praia e a praia não vem. Como assim uma praia não vem? Está tão destreinado que não consegue nem gerar imagem. Ou seja, precisa treinar. Ele começa a treinar, começa a ficar nebuloso aquilo, de repente a praia começa a aparecer, de repente ele começa a perceber que a imaginação dele é algo muito importante e útil para a vida dele. Os estudos científicos mostram que aquilo que a gente imagina e aquilo que a gente vê trabalha as mesmas células cerebrais. O que a gente vê e o que a gente imagina é a mesma coisa para o cérebro. Tanto faz para o seu cérebro se ele está vendo ou se ele está imaginando. Afinal de contas, o que é real? O que é real? Se o real é apenas uma interpretação sensorial que eu tenho. Quantas vezes você teve um sonho e esse sonho era tão real quanto você está me assistindo aqui agora? No sonho você tinha medo, calor, frio, saudade, alegria. É ou não é? E o contrário também. Você sabe que sonhou, mas não lembra. Você sabe que sonhou, mas não lembra. Na verdade, está no seu subconsciente. Mas quando você acorda, você automaticamente vai tendo um soltar, um flash daquilo, ele vai sumindo. Você foi fazer um xixi no banheiro e já sumiu. Se você não fizer um apanhado do que você sonhou, já era aquilo. Então, inclusive, é uma técnica, você acordar e anotar o que você sonhou. Você começa a dizer para o seu cérebro: olha, eu quero me lembrar todas as noites, né? E os seus sonhos refletem os seus medos, seus anseios, seus desejos reprimidos. Então, são também importantes. O que é o real se apenas a minha interpretação? E aí a gente chega num grande pressuposto da hipnose da PNL, Programação Neurolinguística. O mundo é o mundo, as pessoas são as pessoas, os animais são os animais, mas a forma com que você os percebe não é a realidade. É apenas a sua realidade. É o famoso: o mapa não é território. O que é um mapa? Um mapa é um modelo menor de uma cidade, não é? Mas ele é a cidade? Não. O problema é que o ser humano acha que o mapa dele é a realidade. E ele interpreta, julga, critica através daquele sistema de crenças que ele tem. Ou seja, a forma como você vê o mundo não é o mundo. É apenas uma interpretação. E essa interpretação é totalmente alterável, editável, manipulável a hora que você quiser. O seu passado é o seu passado. Não tem como você voltar lá e ressuscitar alguém que faleceu. Não tem como você voltar lá e desfazer uma má escolha. Não tem como você voltar lá e mudar a profissão que você tinha escolhido. Já foi. Mas tem como eu olhar para aquele passado de uma forma diferente, de uma outra ótica. Ressignificado. O que é ressignificar? Dar um novo sentido. Eu olho, mas agora não me dói mais. Eu apenas trago o aprendizado daquelas lições.